Curiosidade: qual é a cidadania europeia mais econômica para você investir? Você já deve saber, mas fica aqui comigo que eu vou te contar mais. Eu sou a Pri Antonucci, advogada internacionalista, trabalho com cidadanias e vistos consulares. E eu quero te falar um pouquinho hoje sobre o quanto custa um processo de cidadania portuguesa. A Europa é composta por 50 países, mas nem todos os países concedem a cidadania de forma facilitada. Alguns países adotam o princípio do iuris sanguinis, outros o direito de solo, outros a perfiliação, a necessidade de declarar o nascimento do filho. E tem alguns outros países também que sequer aceitam a dupla nacionalidade, obrigando o cidadão, muitas vezes, a abrir mão da cidadania ou não aceitar, mesmo que haja comprovação de descendência, aceitar o requerimento de cidadania. Considerando que a moeda na Europa hoje vale 6 a 7 vezes mais do que a nossa, vamos aos exemplos. A cidadania italiana, que adota o princípio do iuris sanguinis, ela custa em média 30 a 50 mil reais, a depender do tamanho da árvore genealógica do requerente. A cidadania alemã gira em torno de 30 mil reais, também a depender de algumas regras e de alguns documentos especiais. Já a cidadania portuguesa, esta sim, custa algo em torno de 5 mil reais para o requerente. Por que custa só 5 mil reais? Porque a árvore genealógica é pequena, haja vista a limitação geracional, somente netos e bisnetos. Mas o processo de cidadania portuguesa, salvo algumas exceções, não vai passar de 5 mil reais. Isto porque a relação de documentos que compõe a pasta para montar e dar entrada no processo de cidadania portuguesa, ela é muito simples e muito curta. Outro ponto, a cidadania alemã e a italiana, por exemplo, a gente precisa fazer a tradução juramentada, porque a língua é diferente, então os documentos brasileiros do requerente precisam ser traduzidos para a língua oficial do país que você está participando do processo. A língua portuguesa é a mesma de Portugal, o que faz com que você fica isento, livre de fazer a tradução juramentada, o que torna o processo muito mais econômico. Outro ponto importante a ser considerado são as taxas. Na Itália, por exemplo, você paga em uma das taxas 600 euros por pessoa. Em Portugal, para filhos maiores de 18 anos, a taxa da conservatória é de 175 euros. Para ser muito sincera, a taxa mais cara que tem para um processo de cidadania em Portugal é a do cônjuge, que custa 250 euros. Filhos menores de idade, crianças, recém-nascidos, não pagam taxa. E a documentação para filhos é só a certidão de nascimento da criança, se as transcrições do pai ou da mãe portuguesa já estiverem lá no IRN, que é o Instituto de Registros Notariais de Portugal. Então, o processo de cidadania portuguesa exige um investimento muito baixo, o que torna ele muito mais acessível para muitas pessoas que são elegíveis e podem requerer a cidadania. Antes de finalizar esse vídeo, gostaria apenas de falar das exceções. Como eu falei, a cidadania portuguesa custa algo em torno de 5 mil, não mais que isso, 5 mil reais. Considerando os documentos portugueses, caso o cliente não tenha, vai requerer a certidão de nascimento ou de casamento, que em Portugal chama-se de assento de nascimento ou assento de casamento, vai ser pago em euro, mas vai custar algo em torno de 30 a 100 euros, no máximo. Aí vem a documentação portuguesa. A depender do estado da onde o requerente nasceu e teve seus atos civis, pode custar um pouco mais caro,
como por exemplo, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. São os 3 estados onde eu me assustei quando precisei emitir certidões. Enquanto que em São Paulo e no Sul, as certidões são bem mais em conta. O apostilamento, que ele é relativamente caro, mas são poucos documentos a serem apostilados. E como eu disse, fica livre da tradução juramentada, haja vista que a língua é a mesma. Além das certidões de nascimento e casamento, você vai juntar o RG ou uma cópia apostilada do passaporte brasileiro e os antecedentes criminais. Considerando tudo isso, vem os honorários, o processo para dar entrada, se você contratar uma assessoria. Mas se você não contratar uma assessoria, não quiser um advogado para dar entrada no processo para você, a documentação vai girar em torno, a documentação brasileira, as certidões brasileiras, vai girar em torno de R$1.000 apenas. Situações práticas que podem aumentar esse ticket de R$5.000. Se o requerente, maior de idade, já tiver sido separado e homologado seu divórcio aqui no Brasil, infelizmente, lá em Portugal você não consegue resolver isso, transcrever este evento no seu estado civil só na forma administrativa. Ou seja, não consegue fazer direto na conservatória, como é feito o processo em si de cidadania portuguesa. Você vai precisar contratar um advogado, se você já não estiver sendo assistido por um advogado para requerer a cidadania, vai precisar fazer a homologação do divórcio na esfera judicial. A gente chama de homologação de sentença estrangeira, que também tem aqui no Brasil. A gente distribui isso direto no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, e lá você também precisa distribuir, o advogado precisa distribuir o pedido de homologação do divórcio no Tribunal Superior. É rápido, não costuma demorar. Demorado mesmo é o processo de cidadania na conservatória. Mas os honorários geralmente variam em torno de 600 a 1.500 euros. Fora a taxa, as custas processuais para distribuir uma ação dessa natureza custa 650 euros, o que pode tornar o seu processo quase o dobro, ou seja, quase R$10.000. Essa é uma situação. Outra situação também que encarece bastante é a cidadania do judeu serfadita. Então, agora que você já sabe por que a cidadania portuguesa é a mais acessível da Europa, ficou claro que é possível sim realizar este sonho com planejamento e segurança jurídica. É claro que cada caso tem as suas peculiaridades, e é por isso que contar com a ajuda de um profissional especializado faz toda a diferença. Eu sou a Pri Antonucci, advogada internacionalista, já atuo com processos de cidadania italiana e portuguesa há muitos anos. Se você quer saber quanto custaria o seu processo de cidadania portuguesa, ou se você consegue aproveitar algum documento que você já possui, ou até mesmo fazer uma análise personalizada do seu caso, entre em contato comigo no link abaixo. E se esse vídeo te ajudou, já sabe, né? Deixa seu like, compartilha, siga, dá um sininho, siga o canal, porque além disso eu tenho outros conteúdos para você se inteirar e saber um pouco mais dos seus direitos além das fronteiras. Até o próximo vídeo. Obrigada!